Shalom, amados. Quando nós olhamos a carta que Judas escreveu, a epístola, ela traz uma clareza a respeito das pessoas que causam murmuração, que causam revolta. E quando nós observamos o comportamento das pessoas e o que Judas ensina aqui sobre o juízo de Deus, Judas começa a falar assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade a escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele começa no versículo 3 falando: eu queria falar da graça, mas eu precisei falar daquilo que estava roubando a graça, roubando a fé das pessoas. E então ele diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negaram a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. Quem foi que Deus destruiu no deserto, você sabe? Todo murmurador. Sempre tinha alguém para contradizer e um povo para caminhar com aquele que contradiz, reclamando. Hoje nós usamos muito a palavra reclamar. Você já conhece uma pessoa que reclama de tudo que você vê diante dele? Reclama do líder, reclama de todo tipo de autoridade. Você não vai ver a palavra muito a palavra reclamar na Bíblia. Você vai ver a palavra murmurar. E depois que ele fala daquelas pessoas que Deus tirou e depois destruiu os que não creram, ele diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo do grande dia. Sabe, todos os que trabalharam junto com Lucifer, que era o anjo líder, ele era um arcanjo e ele liderou os anjos para se revoltarem, Deus os prendeu em prisões eternas até o dia do juízo final. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, com eles indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então ele diz assim: e contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a autoridade e vituperam as autoridades. E ele diz assim em diante: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Observa, Satanás estava caído, e quando Deus disse para Moisés: sobe no monte e morre, Satanás foi lá para pegar o corpo de Moisés, talvez com o interesse de levar de volta para o Egito, embalsamar ele e trazer para aqueles homens, né? Ele embalsamado para o povo no deserto. Quando Satanás foi lá, o anjo Miguel foi lá para repreender e ele não liberou nenhum juízo. Talvez você diz por quê? Porque na hierarquia, antes dele ter caído, o Satanás, ele era querubim e o outro era arcanjo. Uma hierarquia a menos. E depois ele respeita a hierarquia e não ajuiza e não amaldiçoa. Olha, Judas está falando sobre a autoridade e os que se rebelam contra a autoridade. Por isso que ele diz contra Satanás: o Senhor te repreenda. Agora ele volta a falar dos rebeldes. Ele diz: esses, porém, falam mal do que não conhecem, naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ele está falando dos murmuradores, que os murmuradores são como animais irracionais que se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Corá era um líder de uma murmuração no deserto, a terra abriu e tragou eles com os murmuradores com eles. E então ele diz assim no versículo 12: esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, pastores que a si mesmos se apacentam, sem temor, nuvens sem água,
levada por ventos de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, como ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. As trevas estão esperando eles. Desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com 1.000.000 dos seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios pelas suas obras de impiedade que impiamente cometeram com as suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. E ele vai encerrando dizendo assim: esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca fala coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha outro pecado. Sabe quando alguém chega elogiando alguém? Ele diz, admirando as pessoas, falando coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aqui é um interesse financeiro. Vós, amado, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor, aos quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais. Eles não têm o Espírito. Deus vai tratar com essas coisas de maneira muito forte. Então esteja atento. Se você tem costume, hábito de murmurar, cesse a murmuração, porque Deus vai tratar dessas coisas agora nesse tempo para preparar a igreja. Em toda a terra o Senhor fará isso. Deus te abençoe para um tempo de arrependimento em nome de Jesus.